Alô, amigos e amigas, esse é o programa Cidadania, que hoje vai colocar em tela o tema A Fome no Mundo. A fome é o principal, o maior problema da humanidade e é também o maior problema solucionável dessa etapa da civilização. É um paradoxo, doloroso, trágico, mas é a mais pura verdade. As estimativas apontam que a fome até decresceu nas últimas 2 décadas. Estamos aí falando de 130 bilhões de pessoas que deixaram a zona da fome extrema. Mas há também outras estatísticas que mostram que, com medidas às vezes tão simples, inacreditavelmente simples, é possível resolver esse problema. Sem falar naquelas outras previsões mais catastróficas de que, segundo a continuidade desse aquecimento climático global, até 2050, calcula-se, estima-se que mais 24 milhões de pessoas poderão ingressar no exército de famintos. Pois bem, esse é o tema cheio de contradições, mas um desafio para todo legislador. E o nosso convidado para falar sobre isso é o senador Cristóvão Buarque, do PDT, do Distrito Federal, quem agradeço pela presença. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de falarmos desse assunto. Senador, essa contradição que parece que ultrapassa toda a zona da tolerância humana, civilizada, né? De que é o maior problema solucionável. Comecemos por aí. Como é que o senhor encara isso? É que a comida, ela depende da oferta de comida para atender a demanda. Quando a oferta é pequenininha, por exemplo, em momentos de crise, seca no Nordeste, por exemplo, aí o problema de alimentar essas pessoas fica difícil solucionar. No mundo de hoje, a oferta é maior do que a demanda. É verdade que distribuída desigualmente no mundo. Mas hoje, com os meios de transporte, a gente tem, por exemplo, super petroleiro. Podia ter super alimenteiro para transportar grãos de um lugar para o outro. Então, dá para pensar globalmente. São 870 milhões que não jantam, se almoçam. Não almoçam e não jantam. E 130 em fome crônica, ou seja, esses que estão morrendo de fome. 130. Era muito fácil pegar a comida de um lugar e levar para outro. Além disso, seria muito fácil e melhor promover a agricultura nos lugares onde há fome. Só que a gente está agindo ao contrário. A fome no mundo hoje é provocada, em alguns lugares, pelo aumento da produção agrícola. Veja o que eu estou dizendo. Aumenta-se a produção agrícola e chega a fome. Como? Por exemplo, você faz um grande campo de produção de que chamam commodities. Por exemplo, soja. Você aumenta a produção de soja, deslocando quem produzia feijão, quem produzia milho. E não se procura casar as duas culturas. Porque, como a cultura é feita de uma maneira muito moderna, os tratores não são feitos para desviar do feijão. Então tem que destruir tudo, não só floresta. A gente tem lutado muito pela manutenção das florestas no lugar que se planta soja, mas está esquecendo de manter o feijão. Na África, o Mali, por exemplo, é algodão, que não se come, mas é um produto agrícola. Você tira os camponeses que produzem comida e põe para produzir algodão, porque o algodão exporta. É uma tragédia vergonhosa. Quando você tem a fome pela seca, é uma tragédia. Mas quando você tem a fome num mundo com tanta produção agrícola, não é só tragédia. É uma tragédia vergonhosa, indecente, imoral. Como é que nós poderíamos explicar para essa multidão de famintos que está assegurada, planificada, completamente controlada a alimentação de porcos pela soja, ou se sabe quanto que os gado vai comer? Os gados não passam fome, nenhuma forma deles. Mas, no entanto, esse contingente segue aí desafiando os planejadores e, como o senhor disse, é expressão de uma irracionalidade na produção, porque não prioriza aquilo que tem que priorizar. Como é que se explica isso? Explica porque na economia o gado é um investimento. Você não pode perder aquele investimento. Tem valor monetário. Gente não tem valor monetário. Se ainda houvesse escravidão, não iam deixar fome.
Porque o escravo com fome não produz. Porque o escravo é uma mercadoria. O gado é uma mercadoria. O pobre não é uma mercadoria. Logo, na nossa sociedade, não existe. É desprezível, não importa. Se for uma pessoa que trabalhe com uma habilidade, aí se mercantiliza essa pessoa. Aí a gente dá um salário alto, com esse salário ele come. Mas nós vivemos num mundo de excedente de mão de obra hoje, por causa da inovação técnica. O trágico é isso, é que parte da fome vem do avanço técnico. Ou seja, a gente aumentou a inteligência para produzir fome. É inacreditável. Mas não aumentou a inteligência para o planejamento social? É isso que não aumentou. Porque você só faz um planejamento social se você considera cada ser humano com um valor na sua vida e não só com um valor monetário do seu produto. E no mundo de hoje, no capitalismo que nós temos aí, na maior parte dos lugares, as pessoas não têm valor. As pessoas são desprezíveis, porque não tem valor de venda. Um operário qualificado, ele tem um valor de venda, é a habilidade manual. Hoje não é nem mais a habilidade manual, isso era o operário. Hoje é o operador. É a capacidade dele pensar e falar com as máquinas pelo computador. Tem valor, não passa fome. Ainda recebe mais carro e tudo, porque tem valor. O povo, o pobre, o esfomeado, essas hordas imensas na África, sobretudo, não são consideradas como pessoas valorizadas pela sociedade humana que manda, pelas elites. Então são abandonados à fome. Olhando a história, nós vemos que muitas dessas situações mais dramáticas de fome e opressão são resolvidas através de revoluções, insurreições. A humanidade sempre as inventa, revoluções. Mas sem descartar que historicamente isso venha a continuar acontecendo, há soluções aparentemente muito simples que dizem que com 25 centavos de dólar é possível resolver em um ano essa demanda mais imediata da fome. E isso não é aplicado por quê? Porque não se dá valor, eu volto a dizer. Por exemplo, quando você, antes dessa conversa, me falou desse dado que eu não conhecia, e eu vou repetir que é importante, com 25 centavos se mata a fome de uma pessoa por dia, eu fiz as contas. Com o custo do estádio de futebol para a Copa, que está sendo construído em Brasília, pelas continhas rápidas, daria para você atender 10 milhões durante um ano. Vale a pena até quem estiver aí com lápis fazer as contas. $1, 4 pessoas por dia. 360 dólares, 4 pessoas por ano. Aí, 3.600, 40. 360.400. Você vai fazendo aí e vê como nós usamos o dinheiro de uma maneira irracional do ponto de vista ético, racional do ponto de vista financeiro, racional para atender o que as pessoas querem e assistir à Copa do Mundo, irracional do ponto de vista do que desejaríamos, não ter fome no mundo. É a irracionalidade do sistema econômico mundial que nós temos. É verdade que já houve revolução que gerou fome nos primeiros anos, por autoritarismo. Durante a guerra, a Segunda Guerra, a União Soviética provocou fome na Ucrânia. Você pode discutir se era necessário ou não por causa da guerra, do esforço de guerra. Os ucranianos dizem que não, que de certa forma foi uma maneira da Rússia enfraquecer a Ucrânia, que era o outro país da União Soviética forte. Agora, sem uma revolução de mentalidade, a gente não vai acabar com a fome. De mentalidade. E aí o Brasil realmente tem um programa interessante, que é o Bolsa Família. O Bolsa Família não resolve os problemas do Brasil porque não dá escola. Agora, o que resolve a fome definitivamente é a educação. Agora, a Fome Zero fez o seguinte, e eu me lembro que eu falava isso. Quando eu disse ao Lula, quando o Lula criou o Fome Zero, a ideia era produzir, era ter comida. E eu fiz um filmezinho, mandei o meu pessoal fazer, que eu era ministro, que levei para o Lula, e foi uma das coisas que ele ficou com muita raiva de mim, que eu dizia, tem 2 tipos de fome. Tem a fome africana, aí apareceu o deserto.
e pessoas com fome e um avião soltando comida. E tem a fome brasileira. Aí eu colocava supermercados cheios. Aquela plantação de laranja, de soja no Brasil. Então eu dizia, a fome brasileira não é falta de comida, é falta de dinheiro no bolso. É a fome de quem está na frente do supermercado, mas não tem dinheiro para comprar. Produção tem. Eu digo, essa fome se resolve botando dinheiro no bolso do povo. E aí eu sugeri, a Bolsa Escola é a melhor forma de fazer o Fome Zero. Houve uma reação muito grande naquele momento. Um ano depois ele adotou isso. E embora o Fome Zero, não o Fome Zero, o Bolsa Família para mim, é um programa de pouquíssimo impacto de acabar a miséria definitivamente, pouquíssimo, mas pelo menos acaba a fome. Acaba a fome crônica. Quer ver um exemplo? O Nordeste hoje vive uma seca terrível, mas não está havendo fome. Porque as pessoas têm dinheiro, a comida vem de fora. Diminui, claro, porque aumentou o preço. E temos inflação de comida. A inflação de comida no último ano foi mais de 10%. Significa que quem tinha uma Bolsa Família um ano atrás, hoje só tem 90% da Bolsa Família. Saiu na revista Mary Claire, que é até uma revista muito específica, que as mulheres do Nordeste que pertencem ao Bolsa Família começaram pela primeira vez a comprar Danoninho para os seus filhos. Não produzem Danoninho. Não produzem. Mas o país produz. Ou seja, aí o mercado até funciona. O mercado aí é bom, mas para esse mercado ficar bom, foi preciso botar dinheiro no bolso do povo fora do mercado. Não foi o mercado que colocou dinheiro no bolso, foi um programa nacional, que é o Bolsa Família. Foi a presença do Estado. O Estado que colocou o dinheiro. Se fosse contrário à ideia do Estado mínimo. Claro, então. Não, se fosse esperar o mercado para colocar dinheiro no bolso desse povo, não ia chegar nunca, porque eles não têm qualificação. Mas eles não são empregáveis pelo sistema, então eles ficariam fora. A grande sacada é o governo pega e transfere esse dinheiro para eles. Aí eles vão e compram no mercado. O que tem uma vantagem. Embora enriqueça muitos especuladores, mas pelo menos acaba a corrupção. Porque se em vez de dar o dinheiro, a gente fosse levar as cestas básicas para eles, você ia ver que tem muita gente que ia ficar com dinheiro no meio do caminho. Agora, o senhor falou na necessidade de uma revolução de mentalidade, mas será que é preciso muita mentalidade para resolver o absurdo de que nós temos toneladas, milhões de toneladas desperdiçadas de alimentos, sem falar também que o próprio lixo não é aproveitável como um valor econômico como pode ser. Não é aí o cúmulo dos paradoxos? Claro que é. Inclusive o paradoxo de que muitos de nós, aliás, muitos nesse mundo passam fome e muitos de nós comem mais do que deveria. Nós temos gente doente de comer muito. Eu nem falo só de obesidade. Eu falo de desorganização fisiológica por causa de comer muito. Dom Helder falava vomitando de tanto comer. É isso mesmo, como faziam os nobres romanos, pelo prazer de comer. Hoje a gente faz isso, vamos falar com franqueza. Quando a gente vai a uma churrascaria de rodízio, come muito mais do que deveria. Faz mal aquilo. Mas a gente fica ali. E é ali... A quantidade de que se come é muita, mas maior é a quantidade que se joga fora, que você deixa no prazo e que não é reaproveitável. Ou então vai para os porcos, como você disse. Aliás, tem um belo filme sobre a Ilha das Flores, se eu não me engano, no Rio Grande do Sul. É um filme incrível. Quem vê aquele filme muda a mentalidade. Jorge Furtado. É Jorge Furtado o nome? Jorge não lembro. Aquele filme mostra como o lixo serve para os animais. E aí o povo vai disputar com os animais o lixo. Os nossos lixões, os nossos povos disputam com urubus, com porcos, para pegar o que sobra. Isso é um contrassenso, mas é prova da imoralidade. É uma indecência, mais do que uma irracionalidade. Porque a irracionalidade você pode olhar e dizer, não, é lógico, mas não é decente. O senhor apontou a educação como uma das mudanças necessárias, ou seja, uma das ferramentas necessárias. Mas, e a reforma agrária? Qual é o papel dela nisso tudo? Onde é que fica José de Castro? Não, ainda é fundamental. José de Castro já fez o livro dele já faz mais de 50 anos. Alguns dizem mudou, e mudou muito realmente em alguns aspectos. Mas ainda há necessidade. No Brasil, calcula-se 4 milhões de famílias que querem trabalhar e não têm terra.
É absurdo, porque a pessoa está do lado de lá da cerca, a terra do lado de cá não está nem sendo usada, aquelas pessoas estão com fome e não estão produzindo. A maior parte dos que passam fome hoje já não vão ser atendidos pela reforma agrária. Pessoal urbano, por exemplo, que não vai mudar-se para produzir comida. Pessoas que estão trabalhando no campo, mas já mecanizados. Não passam mais fome porque tem um salário. Mas muita gente ainda precisa de terra nesse país. E o Brasil tem terra para distribuir. E não distribui por um preconceito de uma cara que tem um papel e diz: esse papel me dá o direito de sentar em cima da terra e não usar para nada. Mesmo que tenha gente com fome ao lado. Apesar do que está escrito na Constituição. Apesar do que está escrito na Constituição. Como muitas outras coisas que estão escritas na Constituição e que a gente não levou a sério. Inclusive, erradicar o analfabetismo em 10 anos. Nesse caso da terra, aí o nosso saudoso Josué de Castro tem razão quando fala que a fome é crime político. Tem, é verdade. É crime político e, não sei se dá para a gente chamar de crime, não, é crime político decorrente de uma imoralidade. É uma fragilidade da moral que é usada na sociedade nossa. Agora, essa imoralidade não é só para a fome. A fome é o que choca mais. Mas é para a saúde, é para a educação, é para a justiça. Esses dados aí mostram que a fome mata mais que a AIDS, a tuberculose e a malária combinados. Com uma diferença. A AIDS choca porque os ricos também pegam. Como a poliomielite. A gente resolveu a poliomielite, porque poliomielite pega no ar. A AIDS não pega no ar, mas contamina-se sexualmente. A fome não contamina. Envergonha, mas não contamina. Então não precisa acabar, porque quem tem comida não vai ficar passando fome, porque tem um cara ali que passa fome. E a gente não se choca mais. Por exemplo, recentemente teve aquela tragédia que abalou todos nós nos Estados Unidos, em que um idiota louco, maluco, matou 28 crianças. Naquele mesmo dia, devem ter morrido 20 mil africanos de fome. A gente nem sai no jornal, nem sai na televisão. Sem falar dos mortos pelos aviões drones. Sem falar dos mortos em nome de atacar um possível terrorista, matando gente ao redor inocente. E a gente não se choca tanto com isso. Se choca com aquele que é para chocar mesmo. Aquilo é uma das coisas mais... Se eu fosse pensar uma coisa da minha vida, de chocar profundamente, eu diria, foram aquelas mortes daquelas crianças de menos de 10 anos levando tiro, porque nos Estados Unidos todo mundo pode comprar armas. Mas é preciso lembrar que naquele mesmo momento, milhares morreram de fome. Ou de doenças também que seriam corrigidas. A gente esquece, tem doença que é difícil de você corrigir, claro. Mas tem muita doença que é tão fácil corrigir quanto é a fome. Mas a gente não faz as pesquisas necessárias. Quando faz, o produtor não permite que o remédio seja usado e as pessoas morrem. Eu costumo dizer que existe desigualdade e existe imoralidade. Desigualdade, por exemplo, é a roupa, a gravata, o carro, o tamanho da casa. Isso é desigualdade. E eu acho que é tolerável eticamente. Agora, tem 3 desigualdades que são indecências. É a desigualdade no acesso à escola, a desigualdade no acesso ao sistema de saúde e a desigualdade no acesso ao sistema judiciário. Não é decente. Como hoje eu recebi aqui no meu gabinete uma menina, jovem, cujo marido está preso, condenado a 3 anos, porque roubou uma coisa qualquer no mercado. Isso aconteceu agora. Enquanto que outro rouba 300 milhões e não vai preso. E a desigualdade no planejamento orçamentário? Porque o orçamento, mundialmente falando, dedica muito mais recurso à indústria bélica do que o combate à fome. Você trouxe um ponto bom. O mundo hoje gasta mais ou menos 1 trilhão e 500 bilhões de dólares. Façam as contas aí. Se para cada um dia alimentar uma pessoa custa 20 centavos de dólar, é uma olhada. Quantas pessoas a gente resolveria? Fácil, basta multiplicar por 5 que você já vai ter.
Porque 20 centavos, 5, 4 pessoas. Então, você divide 1,5 bilhão por 5, vai dar 300 bilhões. Multiplica por 4, dá 1 bilhão e 200 milhões de pessoas. Sem esquecer essa montanha de dinheiro que foi gasta para salvar bancos que faliram pelas suas maracutaias próprias. Quanta gente não poderia ser salva? É uma irracionalidade fruto de uma imoralidade como nós agimos, como nós sofremos também, ou não sofremos. Muito bem, estamos chegando aqui ao final. Fica o compromisso, né, de adotar e desenvolver as políticas públicas para o combate permanente à fome, que é, como dissemos no início, um problema solucionável, né, senador? Perfeitamente solucionável no imediato e estruturalmente através da educação. Muito obrigado, senador Cristóvão Buarque. Vocês que nos acompanharam, obrigado pela sua audiência. Caso queiram baixar esse ou outros programas aqui da TV Senado, olha aí na telinha uma forma de fazê-lo. www.senado.leg.br/TV. Obrigado mesmo pela sua audiência. Até o próximo Cidadania. Tchau.